Hoje tu é a cara da Atom, né? Tem o Rafa, né, e o Felipe, que são os outros sócios. Mas temos mais sócios muito bons, mas... quem aparece é o Marcelo, até onde eu vejo, percebo. Talvez por gostar de aparecer, mas todos aí têm uma função fundamental, né? Cada um dentro da sua área. Eu, como acabo falando talvez um pouco mais da linguagem do empresário, e os demais ficam mais dentro das suas áreas, por isso que eu acabo me destacando um pouquinho mais. E hoje estão em quantas pessoas lá no total? 31 pessoas. 31 pessoas. Caramba, cara. Que legal. Que legal. E hoje, assim, o que foi o teu principal ponto de transformação que tu enxerga ao longo desses 8 anos do Marcelo, que começou lá atrás? Começou tu, o Rafa... E o Felipe. E são 8 anos de construção, né? O que tu enxerga que foram os principais fatores desse teu crescimento? Que mudanças tu teve? Porque o Marcelo de 8 anos atrás era um. Qual é a diferença muito do Marcelo diferente lá de trás pro Marcelo de hoje? Estudar. Mas a grande mudança, eu acho que foi a profissionalização. Isso que hoje a gente entrega para os nossos clientes, nós passamos por isso e a gente passa diariamente. Tá? Então, por exemplo, algo que nós fizemos somente no ano passado e que mudou muito o escritório. A gente fechou agora vamos fechar em outubro 1 ano dessa mudança e foi muito importante. Como advogados, a gente acredita que sabe muita coisa, né? E realmente, dentro da área jurídica a gente sabe, a gente pode ajudar, só que no dia a dia a gente sabe muito pouco, né? Então, por exemplo, quando o escritório se estruturou, né, tendo sócios por áreas do direito, um alto nível de profissionalização, em termos de entrega jurídica, um mais alto nível, nós entendemos uma coisa, que não basta ter excelentes advogados, a gente precisa sempre ter excelentes pessoas. E falando aqui de uma forma muito prática de negócio, uma empresa que fatura 20 milhões ano, ela tem um CPF à frente, né? Uma pessoa ali com um grau de conhecimento, de experiência e de visão. Uma empresa que fatura 100 milhões ano exige uma pessoa que, embora seja o mesmo CPF, vai ser uma pessoa totalmente diferente. E foi aí que, por exemplo, ano passado, nós contratamos uma profissional de enablement. Vai dizer, o que é isso? O que é isso? Eu pergunto, o que é isso? Pois é, eu fiz um curso ano passado, em setembro, e falavam do profissional, toda empresa tem que ter um profissional de enablement, eu não sabia nem o que era. Né? Eu sabia o que significava em inglês, mas o que é um profissional de enablement? Aí, depois que teve lá a aula e tudo mais, eu entendi, e eu voltei para Caxias e disse, pessoal, eu acho que eu encontrei aí uma forma de a gente dar mais um passo no escritório. O que é um profissional de enablement? Na prática é um RH, só que não é aquele RH burocrático, é um RH que ele contrata, ele desenvolve processos de contratação muito bons, desenvolvimento de pessoas, e literalmente mapeia perfis que têm um potencial para ir para cargos executivos, cargos de alta gestão, cargos que vão levar o negócio para um outro nível. Porque todo negócio é uma pirâmide, né? A gente tem poucos tomadores de decisão, temos muitos executores. Então esse profissional é um profissional que ele serve basicamente para isso. Então nós contratamos uma profissional, nós tiramos ela de uma grande empresa, se não me engano era a 5ª maior empresa do país do segmento, né? Fatalmente de 10, 12 bi ano, fazendo uma proposta atrativa. A partir daí a gente revolucionou o negócio, né? Nós já tínhamos um negócio que era um pouco fora da curva para a advocacia. A partir daí a gente reescreveu todo o nosso regulamento interno da empresa, onde tinha visão, valores, objetivos. O nosso organograma nós mudamos totalmente, né? A gente fez algo muito mais voltado a pessoas do que propriamente a área jurídica. E ali foi um salto muito grande. Até curioso porque assim, essa profissional quando ela entrou no escritório, ela mapeou alguns perfis e disse, olha, fulano, beltrano não tem perfil. Você imagina, tem 4, 5 anos, né? Eles sempre desempenharam tudo bem, tudo certo, né? E por isso que eu digo que a gente acha que sabe das coisas e não sabe. Sim, realmente estava funcionando. Para aquele tamanho de negócio funcionava muito bem. Por um negócio maior, que é o que a gente sempre almejou, não tinha um perfil, dito e feito. Depois que a gente começou a mudar as regras, organizar a casa já era organizado, a gente profissionalizou para um outro patamar, essas pessoas não duraram 6 meses e elas entenderam que elas não pertenciam mais ao ambiente. Profissionais com bastante tempo de casa, profissionais muito bons, que para nós não era óbvio que isso ia acontecer. Hoje nós temos uma equipe muito mais profissionalizada e eu diria que pessoas com uma capacidade muito maior para chegar nesse novo patamar. Então assim, eu te diria que o meu maior crescimento foi o quê? Primeiro, ter humildade, reconhecer que tenho sempre muito para aprender. Tá? Antes eu te falei, foi no teu curso teu que eu tirei um insight, consegui lá um insight que mudou totalmente o negócio. Tá? Depois, fui num outro curso que eu conheci um tipo de profissional que nem sabia que existia, que hoje eu vejo o benefício. Se eu pudesse ter contratado 5 anos atrás, eu teria contratado. Porque talvez a gente tivesse 5 vezes maiores hoje. Se tivesse implementado isso. É um insight, né? É um insight. E aí é o crescimento exponencial. É acertar, encher em uma coisa que muda tudo. Então, assim, primeiro, buscar conhecimento sempre.
estar perto das pessoas certas. Tá? Eu aprendo muito com clientes que já passaram por situações difíceis e tudo mais, né? E depois, sempre ter uma visão muito clara de onde nós queremos chegar. Porque tendo o objetivo claro, a visão, o propósito muito bem definido, porque isso motiva nós como indivíduos e motiva é o que leva todo o time para frente. Uma empresa que não consegue deixar clara a mensagem de onde ela quer chegar e o prazo em que ela imagina chegar lá, para toda a equipe, em todos os níveis, é uma empresa que não vai chegar. É simples assim, é matemático. Né? Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Então, assim, eu acho que, para mim, a grande palavra foi profissionalização. E como eu fiz essa profissionalização? Primeiro, estudando todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. Me conectando com outras pessoas e sempre inovando. Né? Esse cargo de enablement para grandes empresas é algo comum. Para nós, pelo menos, na advocacia foi uma revolução. Ter marketing próprio foi uma revolução, que surgiu também ali do insight que eu tive. E assim por diante. Hoje a gente vê que nós temos muitas coisas para fazer, conforme a coisa for crescendo. Mas, por exemplo, hoje todo mundo usa IA. Né? Foi numa conversa com um cliente que ele estava retratando lá, um problema que ele estava tendo, que ele queria uma IA para resolver. Eu disse, cara, esse cara ele tem um problema que nós também temos relativo a IA, que se eu achar alguém que solucione isso, eu consigo fazer o escritório virar uma IA. Não a IA ser a ferramenta, a IA ser o escritório. A gente está ainda em fase de implementação disso. Nós não conseguimos ainda botar tudo isso rodar. Talvez lá pela metade do ano que vem isso tudo vai estar funcionando. Mas se a gente conseguir fazer isso rodar com sucesso, e eu acredito que nós vamos, né? Nós vamos para outro patamar. Em que o advogado ele sai da figura de ser um grande revisor de documentos, um grande criador de conteúdo, para uma pessoa que ele vai basicamente dar ordens para uma IA. Ele vai revisar isso e ele vai fazer o trabalho, aspas, nobre da advocacia, que é lá falar com o juiz para convencer e persuadir o juiz da tese dele. Porque toda a parte escrita documental, ele vai ter uma IA treinada por ele, altamente especializada, que consegue entender isso. Tá? Então, a gente viu esses gargalos, né? Claro, tem ferramentas no mercado, mas elas não atendem exatamente o que nós queremos. Né? A gente testou várias, inclusive específicas para a área jurídica. Então, eu acho que o grande diferencial vem daí. Eu acredito que aqui, pelo menos falando por região, né, a nível nacional tem grandes escritórios e com faturamento de 100 de bilhão que eles já estão muito avançados em IA, né? Mas eu acredito que para a região vai ser um grande diferencial. E aí, falando com base na minha própria experiência, alguns documentos jurídicos altamente complexos que o Marcelo trabalhando precisava de 2 dias, uma IA faz 70% dele em questão de 20 segundos. O ganho de eficiência é absurdo. Então, basicamente, a gente hoje consegue preparar tudo isso para ir para uma reunião realmente estratégica para ver, por exemplo, a venda de uma empresa. Os pontos que são fundamentais para depois incorporar isso, revisar. Né? Eu acho que o advogado vai ser muito da figura de criar para revisar e em várias etapas para garantir a precisão e a segurança daquele documento e depois fazer o trabalho final. No caso de uma negociação de particulares, negociar, defender os interesses do cliente. No caso de um processo, ir lá falar com o juiz. Porque hoje, o grande diferencial não é mais peticionar e estar lá presente no processo através de escrita. É realmente conseguir sentar com o juiz no gabinete dele, conseguir conversar em palavras simples o que é o caso, por que o cliente do advogado tem razão, ou, no caso de um julgamento no tribunal, ir lá fazer sustentação oral e assim por diante. E tá perto do cliente, né? Ser um consultor do cliente. Conseguir ter o tempo para estar lá dentro da empresa dele. Hoje, falando por nós, pelo menos, pouquíssimos clientes vêm até o escritório. 99%. Nós vamos até o cliente, a gente está dentro do cliente. Hoje, todo cliente novo da Atom, a gente vai até a empresa, faz uma visita técnica, a gente leva toda a nossa equipe de heads jurídicos e coordenadores para conhecer toda a operação no detalhe, o que é o produto, quem faz o que dentro da empresa, os papéis-chaves, qual é o mercado, quem são os principais concorrentes, se é mercado nacional, se é mercado internacional, para entender assim o âmago do negócio, conseguir entender no detalhe, para depois essas lideranças do nosso escritório voltarem para o escritório, passar isso para toda a nossa base, para todo mundo ter uma conexão muito próxima com o cliente, com as pessoas que tomam decisão no cliente e com o negócio do cliente. E vocês, além da IA, vocês investem muito em tecnologia? Muito. Hoje a gente tem N sistemas dentro do escritório, né? Mas a nossa última grande investimento foi um sistema de gerenciamento de projetos. Um sistema, digamos assim, muito profissionalizado, um sistema parrudo mesmo. Por quê? Os sistemas jurídicos, eles são bons, mas eles são muito focados ainda em processo, naquela rotina de escritório tradicional. E aí, o que nós fizemos na prática são processos, ou projetos, melhor dizendo, de longo prazo para o cliente. Hoje, um cliente Atom, basicamente, a gente organiza a vida pessoal dele até a venda da empresa.
ou até uma migração para um outro país, se for a vontade dele, uma residência fiscal em outro país. Então são projetos de longo prazo, não são coisas que vão acabar em 1, 2 meses. Nós implementamos agora um sistema que basicamente nós lançamos o projeto lá dentro, vinculamos todos os envolvidos, etapa por etapa, o cliente ganha um login sem, ele consegue acompanhar em tempo real o andamento, ele tem gráfico de pizza, tem descritivo de horas, trabalhos, quem está fazendo, se tem alguém naquele momento trabalhando no projeto, transparência total com o cliente, e a gente consegue trazer para o cliente realmente como é feito, porque o cliente ele vai analisar resultado no final do dia, mas ele não tem noção muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, da complexidade do que a gente faz. Então a gente quis ficar ainda mais próximo do cliente, embora a gente faça várias reuniões, a gente tenha uma comunicação permanente com os clientes, um sistema que ele consiga, em tempo real, analisar o que está sendo feito em relação a ele. Então não existe aquela história de, doutor, como é que está o meu processo? Não, o cliente consegue ver isso, né? Então a gente tem sistemas para processos, sistemas para controle de marcas, sistemas para controle de marcas internacionais, sistema de gestão de projetos, o que mais? O sistema financeiro é um ERP muito bom. Temos, deixa eu pensar, CRM, acho que temos talvez uns 10 ou 12 sistemas. Não é só advogar, né? Não tá muito além. Então eu te diria que para a Atom um grande passo foi a gente ter, nós somos 3 diretores hoje do escritório, eu cuido da área de expansão, que é toda a área de crescimento, mas foi profissionalizar justamente os caminhos da gestão. Então cada diretor tem uma vertical. Então nós temos a expansão, que é a minha vertical, então tem marketing, tem equipe de atendimento a cliente ali abaixo de mim. Tem o diretor operacional, que é o Rafael, que é quem cuida da parte de excelência técnica, de efetivamente conseguir os resultados que os clientes almejam. E tem o Felipe, que é nosso diretor administrativo, que é o cara que organiza tudo isso, organiza os sistemas. Hoje nós temos tudo em nuvem, nós podemos trabalhar em qualquer lugar do país. Eu recentemente fiz uma viagem, fiquei 15 dias no exterior. Eu consegui fazer tudo que eu precisava, assim por diante, né? Estava visitando clientes em outros países, estava ali trabalhando tranquilamente. Então, assim, nós entendemos que tecnologia está aí para ajudar. Tem muita tecnologia que é transformadora, então nós investimos muito nisso. Tanto é que a nossa meta agora é não crescer mais em equipe, né? Mas duplicar o escritório em faturamento e abrangência de clientes até o final do ano que vem, só com base em tecnologia. Por quê? Porque ainda, embora a gente tenha essa cultura de tecnologia, nós ainda somos muito ineficientes em muita coisa. Então a gente está micromapeando cada processo que pode ser automatizado, cada coisa que pode ser melhorada e assim por diante, para justamente colocar a tecnologia nesse ponto e os advogados, a nossa equipe, poder se dedicar a estar dentro do cliente, estar junto às autoridades e fazer o que realmente traz o diferencial, traz o resultado que o cliente precisa. Marcelo, indo para a reta final, hoje, se tu fosse... Acho que pegar tua trajetória como empresário da área da advocacia e pegando todos os aprendizados que tu teve com os empresários que tu atende, que tu ajudou ao longo desses 8 anos, quais que seriam os 5 principais pontos que tu deixaria de recado para os empresários lá fora olharem para os seus negócios? Primeira coisa, só começar um negócio tendo muita ambição e coragem. Segundo, problemas vão acontecer. A única certeza que nós temos são problemas. Então, estar cercado das melhores pessoas para trocar ideia, pedir um conselho e resolver. Terceiro, ainda relativos a problemas, resolver rápido. Tá? Quarto, todo mundo é apaixonado pelo que faz, gosta e acha que seu produto ou serviço é a melhor coisa do mundo. E não é. Todo mundo tem que melhorar. Não tem como uma empresa que nasceu hoje concorrer com uma empresa já consolidada no mercado, porque certamente essa empresa tem anos à frente, experiência e tudo mais. Então, assim, ser prático e entender que às vezes só copiar e copiar melhor e tropicalizar o produto ou serviço é melhor, tá? E por fim, sonhar grande, muito grande. Acho que não faz sentido nenhum começar um negócio se não for para ter um resultado extraordinário. Nós estamos num país, eu digo isso baseado em números, tá? Que ou se empreende para ganhar muito dinheiro, para crescer, para fazer a diferença, ou é melhor não empreender, ou até mudar eventualmente de país. Por quê? Porque, por exemplo, na Europa, com 4 mil euros por mês, a pessoa vive muito bem. E tem uma vida de excelente qualidade. E isso não é tão difícil de conquistar lá. Aqui no Brasil, hoje, estava vendo num site que hoje a classe média em São Paulo é 30 mil reais por mês de renda por família, para conseguir se manter. Imagina. Então, assim, são patamares altos, um custo de vida alto. Então, assim, se for empreender, considerando todo o risco que vem embutido, todos os desafios, para chegar num resultado extraordinário. Não, a gente tem que ser maluco para empreender no Brasil, de certa forma, né? Tem que ter... Tem os dois lados da moeda. A burocracia, por si só, ela é uma barreira de entrada muito grande. Ela é grande para entrar no mercado e grande para crescer, especialmente para crescer. Só que o que nós percebemos é que o cara que tem coragem
para ultrapassar o que se chama talvez de arrebentação, esse muro. Depois que ele ultrapassou, ele nada de braçada ali, tá o Oceano Azul.